Caríssima banca avaliadora, eu me chamo Adriele Galdino Moreira. Juntamente com George Manuel de Andrade Duarte, venho aqui apresentar o presente trabalho acadêmico sobre as percepções do convívio social e familiar do esquizofrênico, uma revisão da literatura, da Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodarte. Introdução. Trata-se de um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Provoca alterações do comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos e dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. Sadoc, 2007. Para os mesmos, é importante ressaltar que, quando os sintomas persistem por menos de um mês, passam a ser caracterizados como distúrbio psicótico curto. Distúrbios que apresentam características como a ausência do humor, depressão ou mania exacerbada. Em junção com os sintomas da esquizofrenia, recebe a denominação de distúrbio esquizoafetivo. Já os distúrbios relacionados à personalidade associado aos sintomas da esquizofrenia atendem aos critérios da psicose e são denominados de distúrbio de personalidade esquizotípica. Manifestações clínicas. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como outros transtornos mentais, os sintomas podem ser muito incapacitantes. Diversos distúrbios compartilham as características da esquizofrenia, mas os seus sintomas estão presentes por no mínimo 6 meses, sendo assim denominados de distúrbio esquizofreniformes. Os portadores da esquizofrenia são capazes de ter sintomas positivos ou negativos. Os positivos ocorrem comportamentos adicionais nos momentos de crise psiquiátrica, como delírios, alucinações auditivas ou visuais, alterações na fala e no comportamento. E os negativos ocorrem perda da função, caracterizando-se por diminuição da atividade motora e psíquica, bem como das manifestações emocionais, exemplificados como afeto plano e anedonia. Esses sintomas podem ocorrer também devido a causas secundárias da doença, como privação ambiental, quadros depressivos, ansiedade, além dos efeitos colaterais das drogas antipsicóticas. Dentre os sintomas negativos, tem também a diminuição do alcance emocional, a pobreza na fala e a perda do interesse e motivação. A pessoa com esquizofrenia tem tremenda inércia. Alguns dos sintomas também têm sintomas cognitivos, que são alguns déficits neurocognitivos, dentre outros sintomas. Falar um pouco do tratamento. O tratamento principal é feito com antipsicóticos, em conjunto com medicamento para os transtornos de humor, como depressão e ansiedade. A esquizofrenia exige o tratamento medicamentoso. Sem ele, é possível que as outras categorias de tratamento sejam inviabilizadas. Os medicamentos antipsicóticos diminuem os sintomas positivos da esquizofrenia e previnem recaídas. Aproximadamente 80% dos pacientes recidivam dentro de um ano se os medicamentos antipsicóticos forem interrompidos, enquanto apenas 20% recaem se forem tratados regularmente. Pacientes com esquizofrenia podem necessitar de hospitalização por exacerbação de sintomas causados por não adesão à farmacoterapia. É muito importante o uso de medicamento
porque pela falta dele eles podem mudar frequentemente de humor, podem ficar agressivos. O abuso de substâncias, os efeitos adversos ou toxicidade de medicamentos, doenças médicas, estresse psicossocial ou aumento e declínio da doença em si. As hospitalizações geralmente são breves e são tipicamente orientadas para o gerenciamento de crises ou a estabilização de sintomas. A eletroconvulsoterapia, mais conhecida como ECT, é empregada hoje apenas em quadros muito específicos de esquizofrenia. É bastante polêmica, já que atribui-se a ela uma visão muito negativa por conta do uso indiscriminado e negligente que era feito no passado. A terapia ocupacional também é muito útil para os pacientes com esquizofrenia. Auxilia não só no desenvolvimento e manutenção de funções cognitivas, orientação visoespacial, habilidades motoras, de memória e atenção, como também na preservação da capacidade do paciente de desenvolver trabalhos planejados, promovendo a recuperação de funções do paciente. A psicoterapia também é importante o acompanhamento psicológico, que auxiliará o paciente a lidar com todos os sintomas, na manutenção da sua autonomia, no reconhecimento de suas próprias questões e na diminuição do isolamento. Entre as ações terapêuticas realizadas, os estudos de Fernandes, em 2015, destacam os atendimentos psicoterapêuticos e as oficinas terapêuticas grupais, que assim é importante que o enfermeiro estimule a participação das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia nessas oficinas e que sejam elaborados novos estudos referentes às atividades terapêuticas que promovem a reabilitação de portadores de esquizofrenia. Um episódio psicótico tem uma toxicidade cerebral em si. Quanto mais episódios acontecerem, maior é a queda cognitiva e a perda de funcionamento da pessoa. É necessário evitar o máximo de episódios possíveis. Quando adequadamente tratada, a esquizofrenia pode não vir a ser desenvolvida ou o paciente não apresenta grandes perdas funcionais. Em casos crônicos e graves, a expectativa de vida diminui. Os pacientes acabam tornando-se dependentes dos familiares ou do Estado e apresentam significativa perda da capacidade laboral ou acadêmica. Max 2020. Dados epidemiológicos. A esquizofrenia é uma doença cerebral crônica que afeta 1% da população mundial e 2,5 milhões de brasileiros. E se manifesta entre os 15 e os 35 anos. SADAC 2007. Justificativa. Por tratar-se de uma doença do foro psicológico, não tendo ainda uma cura e com uma série de dilemas a serem elucidados, dessa forma, o presente trabalho acadêmico busca contribuir para o esclarecimento sobre a esquizofrenia em prol de melhoria para o convívio social e familiar do portador de esquizofrenia. Questão norteadora. O que a literatura revela sobre a esquizofrenia e o convívio social e familiar do portador de esquizofrenia? Objetivo. Nós tivemos como objetivo estudar a esquizofrenia e buscar entender sobre o convívio social e familiar do portador de esquizofrenia, a fim de ampliar o conhecimento da sociedade acerca do sofrimento psíquico. Metodologia.
Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico realizada no período compreendido entre os meses de fevereiro a novembro de 2020, através de leitura de livros, artigos científicos, periódicos, revistas e materiais disponibilizados em sites indexados à rede mundial de computadores e demais fontes bibliográficas anexadas na Cielo através dos escritores: esquizofrenia, socialização, relacionamento interpessoal e comportamento. As etapas desse estudo foram fundamentadas de acordo com a ABNT. Realizou-se levantamento do material bibliográfico através de leitura analítica e crítica para selecionar o material e construir o texto preliminar, a fim de facilitar o entendimento sobre o tema, em atender e responder à questão norteadora e ao alcance do objetivo proposto nesse trabalho. E só então partiu-se para a escrita da redação final da pesquisa de forma clara, coerente e objetiva, no tocante à esquizofrenia e o convívio social do esquizofrênico. Caríssima banca avaliadora, eu me chamo George Manuel de Andrade Duarte. Irei dar continuidade ao trabalho que a minha amiga Adriele Galdino iniciou. Vamos falar um pouco sobre resultado e discussões. De acordo com o estudo, vimos que a esquizofrenia é uma doença grave, complexa, intrigante e sua causa ainda não é conhecida. As manifestações da esquizofrenia são muito variáveis. No geral, as pessoas com esquizofrenia apresentam período em que têm dificuldade de distinguir o real do imaginário. Pode vivenciar mudanças na sua forma de pensar e sentir, prejudicando suas relações afetivas e seu desempenho profissional e social. A dificuldade de se conviver com a esquizofrenia se deve ao prejuízo de acordo com a qualidade de vida, que, segundo a OMS, compreende qualidade de vida com a saúde física, a saúde mental, o grau de independência que um indivíduo consegue ter em relação aos demais, as relações sociais e os mais diversos tipos de crença, podendo-se considerar ainda o trabalho e as relações familiares, termo este de grande importância ao que se fala em doença crônica. É importante revelar que as medicações antipsicóticas não curam a esquizofrenia, somente controlam os sinais e sintomas da doença. Algumas pessoas, mesmo tomando as medicações regularmente, podem ter uma recaída dos sintomas psicotípicos. Existem antipsicóticos de primeira e segunda geração. Os de primeira geração também são denominados de típicos. São medicações desenvolvidas entre 1995 e 1980. Elas atuam principalmente sobre os chamados sintomas positivos, que são as alucinações e os delírios. Já os antipsicóticos de segunda geração, ou atípicos, são medicamentos desenvolvidos após 1990. É um grupo heterogêneo de drogas antipsicóticas que produzem poucos ou nenhum sintoma extrapiramidal, que no caso são os tremores, como efeito colateral. Daí, parece que melhoram a adesão do paciente ao tratamento. Com isto, previne as recaídas, melhorando o prognóstico da doença em si. Outro fator que compromete a socialização do portador de esquizofrenia é o estigma. Quando ocorre a estigmatização, o indivíduo passa
a ser visto apenas como um enfoque na doença e suas consequências, tendo suas particularidades pessoais desconsideradas. E como consequência disso, a perda da autoestima, da dignidade, os sentimentos de desesperança, o afastamento em relação ao convívio social, a perda da cidadania e dos direitos, diminuindo assim as possibilidades de ressocialização, uma vez que, na visão da sociedade, os portadores de esquizofrenia fogem das normas sociais, a não aceitação por parte da família é prejudicial para o portador de doença mental, visto que ele pode se sentir desamparado. Nesse sentido, o indivíduo perde a noção do que é ou não é real, passando a viver num mundo substituto, repleto de percepções visuais, auditivas e sensitivas, que somente ele vê, somente ele ouve e somente ele sente. Ou seja, os sentimentos ocasionados pela nova realidade são vividos de forma solitária. Ou seja, é de grande importância que a família tenha bastante apoio, dê bastante apoio ao doente com esquizofrenia em relação à sua socialização. Porque, como vimos, é de grande importância o convívio com a família. O desconhecimento, a dificuldade de aceitação do doente no convívio familiar, o sofrimento vivenciado a partir do convívio com a esquizofrenia e os prejuízos na qualidade de vida, de forma especial nos relacionamentos, nas atividades diárias, no trabalho e nos estudos, tornou evidente. Em contrapartida, conforme a família e as pessoas do convívio social do portador de esquizofrenia têm acesso ao conhecimento acerca do transtorno e das alterações causadas, a pessoa acometida por esta doença mental ajuda a compreender seus diferentes aspectos, inclusive colaborando na prevenção de crise. Essa imagem a gente pode perceber que é um portador de esquizofrenia dando, tipo assim, ouvido à sociedade em si. Como a sociedade trata, que hoje em dia é algo muito difícil da sociedade levar um portador de esquizofrenia a sério. Acha que o que ele está sentindo é porque ele quer, é só uma coisa de momento, mas é muito além disso. As considerações finais. Podemos assim concluir que a esquizofrenia tem se mostrado um trabalho que provoca um crescente número de prejuízos psicossociais ao sujeito e mudanças à rotina da família. Contudo, ainda se torna uma utopia pensarmos em presenciar uma sociedade livre de preconceitos e rica em valores éticos e morais, pois pessoas portadoras de esquizofrenia não são doentes por opção, mas sim por algum distúrbio que desencadeou a patologia ao longo de suas vidas. Dessa forma, entende-se que é urgente levar ao conhecimento da família e sociedade o conhecimento acerca da esquizofrenia e as dificuldades de enfrentamento para o portador desse sofrimento psíquico em relações sociais e familiar. Os nossos agradecimentos. Agradecemos primeiramente a Deus por dar-nos saúde, força e coragem para a realização de mais uma etapa em nossas vidas.
às nossas famílias por toda a força, compreensão, estímulo e incentivo oferecido para enfrentar as dificuldades com paciência e comprometimento. A nossa querida orientadora Lenilde Dias Ramalho, por ter aceitado carinhosamente ser orientadora do nosso trabalho de conclusão de curso, por todo o apoio, paciência e ensinamento a nós repassados. A todos os professores da instituição que se preocuparam todo o tempo durante esses 5 anos de jornada acadêmica em nos transferir a melhor forma possível o conteúdo sempre bem planejado, contribuindo assim para um estímulo de queremos crescer nesta jornada, que para nós sempre foi tão almejada, que foi a enfermagem. E não deixando também de agradecer aos funcionários da FASEC, que nos acolheram com muita disposição e vontade de nos ajudar no que precisávamos. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Esquizofrenia, silêncio. Necessito de silêncio. Já baixa o vozeirão dentro de mim. Isso é uma frase de Francimar Prestes Leal. E aqui está meu muito obrigado.